Bom dia, meus amigos brasileiros. 4h20 da manhã, aqui em Curitiba. No vídeo anterior, eu falei que ia conversar sobre a China, a ascensão da China. A China é um caso que serve de exemplo negativo na Revolução Cultural e o exemplo positivo na implantação do sistema que o Deng Xiaoping liderou. Então, fiz um resumão aqui para passar para vocês a China. Como um país pobre se tornou uma potência mundial. Então, hoje eu quero compartilhar uma reflexão que considero uma das maiores lições econômicas e estratégias do século XX. Em 76, quando Mao Tse-tung morreu, a China era um país predominantemente rural. A economia era fechada, a produtividade agrícola era baixa, a indústria era limitada e o país sofria as consequências de um período conhecido como Revolução Cultural. 76, 80 para 2026 são 48 anos. Então, em termos de história da humanidade, é um período curto. Curiosamente, naquela época, a China tinha o mesmo PIB que o Brasil, certo? 150 bilhões de dólares. A pergunta é inevitável: o que aconteceu? Antes de responder, precisamos entender o que foi a Revolução Cultural. Entre 66 e 76, Mao lançou uma campanha para preservar o socialismo e eliminar aquilo que chamava de ideias burguesas e inimigos da Revolução. Em linhas gerais, o que está acontecendo nesse país é isso. Eles estão querendo eliminar empresários, a educação está de péssima qualidade, os professores não são respeitados. É uma revolução cultural também que acontece no país. Então, milhões de estudantes conhecidos como guardas vermelhos tinham naquela época. Hoje tem o MST aí, tem a turma da Estrela Vermelha. Foram incentivados a atacar professores, intelectuais e dirigentes. Universidades foram fechadas. Laboratórios pararam. Livros foram destruídos. Monumentos históricos desapareceram. Cientistas e engenheiros foram enviados para o campo. Especialistas passaram a ser vistos com desconfiança. As estimativas apontam que entre 1 e 2 milhões de pessoas morreram, quando dezenas de milhões sofreram perseguições, prisões ou humilhações públicas. Quando esse período terminou, a China havia perdido praticamente uma geração de cientistas, professores e engenheiros. Isso é fatal para o país. Nós estamos perdendo os nossos cérebros há bastante tempo. Nós pagamos via bolsa minguada da CAPES, CNPq. Essas pessoas não encontram lugar aqui no país decente e vão para fora. Os próprios engenheiros, acontece isso. Quando esse período terminou, a China havia perdido praticamente uma geração de cientistas, professores e engenheiros. Repetindo. Foi então que surgiu a mudança de rumo, liderada por Deng Xiaoping. Esse cara foi o ponto de virada da China. Ele percebeu que um país moderno não cresce apenas com discursos políticos. É o que está acontecendo com o Brasil aqui. Era preciso produzir, era preciso estudar, era preciso dominar a tecnologia. A partir de 78 começou a abertura econômica. Mas não foi uma abertura desorganizada. Não é o que está acontecendo aqui, que a chinesada agora vem aqui, a BYD traz milhares de trabalhadores chineses que trabalham sem muitos direitos trabalhistas, e o Ministério Público não faz nada. A Renault paga R$ 2.700 por um engenheiro formado. Uma vergonha, não tem regra nesse país aqui. Mas não foi uma abertura desorganizada. A China criou zonas econômicas especiais, atraiu empresas estrangeiras,
construiu portos, rodovias, usinas e ferrovias, investiu pesadamente em educação. Aí está a grande diferença, pesadamente em educação. Depois nós vamos ver o exemplo da Coreia do Sul também. Enviou milhares de estudantes para os Estados Unidos, Europa e Japão. Esses jovens aprenderam engenharia, ciência, administração e tecnologia e muitos voltaram para construir a nova indústria chinesa. Ao mesmo tempo, o país estimulou a formação de fornecedores locais, desenvolveu centros de pesquisa e criou uma política industrial de longo prazo. O objetivo não era apenas fabricar produtos baratos, era aprender a projetá-los. Primeiro montaram produtos estrangeiros, depois passaram a fabricar componentes. Em seguida, desenvolveram tecnologia própria. Mais tarde, criaram marcas globais. Hoje competem em inteligência artificial, veículos elétricos, baterias, telecomunicações, energia, robótica e data center. Os números mostram essa transformação. Em 76, praticamente não existiam bilionários privados na China. Hoje existem mais de 500 bilionários, muitos ligados à indústria, tecnologia, baterias, semicondutores, energia e manufatura. Outro dado impressionante é a formação de doutores. Tem alguns números que falam que tem mais de 1.100 bilionários, mas conforme esse número aqui é da Forbes. Conforme o Instituto de Pesquisa e os critérios, aí muda o número de bilionários. Estaria ultrapassando, inclusive, os bilionários que tem nos Estados Unidos. Outro dado impressionante é a formação de doutores. A China praticamente não tinha um sistema moderno de doutorado em 76. Hoje, forma cerca de 100 mil doutores por ano. O Brasil forma aproximadamente 25 mil. Mas talvez a maior diferença não seja apenas em quantidades. Está na forma como esse conhecimento é utilizado. Na China, o ciclo costuma ser universidade, laboratório, patente, empresa, fábrica, exportação. No Brasil, muitas vezes, esses ciclos terminam na dissertação ou tese. Essa talvez seja uma das maiores reflexões para nós. O desenvolvimento de uma nação depende de pessoas. Depende de professores, depende de cientistas, depende de engenheiros, depende de infraestrutura, depende de planejamento. O que falta nesse país é planejamento. Depende principalmente da capacidade de transformar conhecimento em riqueza para a sociedade. A história da China mostra que um país pode mudar profundamente em poucas décadas, quando existe continuidade nas políticas de educação, ciência, tecnologia, infraestrutura e indústria. Isso não significa copiar integralmente o modelo chinês. Cada país possui uma história, suas instituições e seus valores, mas significa compreender uma lição universal. Nenhuma nação alcança protagonismo mundial sem investir pesadamente em educação, engenharia, ciência, tecnologia e capacidade industrial. Essa talvez seja a maior mensagem que a experiência chinesa deixa para todos nós. Muito obrigado. Se esse conteúdo agregou valor, compartilhe, inscreva-se no canal e participe dessa discussão. O futuro de uma ação começa quando ela decide investir em conhecimento, na inovação e na formação das próximas gerações. Obrigado.